Bom dia, queridos ouvintes dessa rádio maravilhosa. Bom dia, você que toda semana está aqui conosco. Bem-vindos ao programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E você sabe, né? Esse programa tem uma missão contigo. E a missão do Livremente é toda quarta-feira trazer para você, ouvinte querido, temas e assuntos que levam você a ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem o propósito de trazer para você uma percepção do processo terapêutico que é o Livremente. Ok? Então, toda semana você está aqui, está ouvindo a programação, tem sempre um profissional de primeira aqui falando conosco, e aí você pode, através dos assuntos e das pautas e dos temas que a gente vem trabalhando aqui, compreender, encaixar na sua vida, trazer um entendimento para você ou para as pessoas que estão à sua volta, e a partir daí haver um equilíbrio emocional, uma tomada de decisão, uma forma de solucionar problemas. Então, esse programa está aqui a serviço da sua vida emocional. E hoje o assunto não vai ser diferente. Olha, se prepara aí você que é pai, se prepara aí você que é mãe, se prepare aí você que está labutando aí na educação dos seus filhos, da criação dos seus filhos, porque hoje o assunto pode escaldar em você. Vamos ver se você se identifica com o tema de hoje. Nós vamos conversar com a nossa amiga, doutora Bárbara Macedo, que é psicóloga, psicanalista e neuropedagoga. Bom dia, Bárbara. Que bom ter você de volta aqui no programa. Bom dia, doutora Rose. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Muito obrigada por mais uma vez me convidar para esse programa que eu gosto muito de participar. O prazer é todo nosso. Gente, hoje a doutora Bárbara vai estar falando aqui conosco a respeito de pais tóxicos. Pais tóxicos. Doutora Bárbara, o que são os pais tóxicos? Então, doutora Rose, os pais tóxicos, na sua grande maioria, são aqueles pais que eles super protegem os filhos. Aqueles pais que, na maioria das vezes, eles querem viver a vida dos filhos. Gente, olha que complicado isso. Os pais querendo viver a vida dos filhos. Então, doutora Bárbara, então seria correto a gente dizer que esses pais são os que pensam que ajudam e protegem os filhos, então, mas, na verdade, causam um efeito contrário. Como é que é isso? Exatamente, exatamente. E o que vale a pena também a gente dizer, doutora Rose, é que às vezes os pais eles não sabem desse efeito contrário na vida do filho. Eles pensam de verdade que estão ajudando, né, a super proteger, que estão ajudando a proteger o filho do mundo ou de uma possível dificuldade, sendo que nós entendemos enquanto terapeutas que nós precisamos de algumas dificuldades para que a gente construa o nosso caráter, para que a gente construa o nosso emocional, para que a gente construa realmente a nossa personalidade forte, né? E quando esses pais, eles querem realmente super proteger os filhos, eles nada mais fazem com que os filhos não consigam realmente construir essa percepção do mundo, eles não conseguem realmente se construir enquanto pessoas, porque eles se tornam jovens, crianças, adultos frágeis. Então assim, essa superproteção, olhando pelos olhos da psicanálise, essa superproteção se iniciaria, então, desde os processos castrativos, por exemplo, na fase oral, na fase anal, ou
na fase fálica ou seria dessas fases em diante? Como é que é isso? Se inicia em que ponto um pai ou uma mãe começa com essa toxicidade? Doutora, podemos dizer realmente na primeira infância. Por quê? Quando a criança ela está naquela fase pré-operatória, nós entendemos que ela tem aquela descoberta, quando ela começa a querer pedir água, quando ela começa a querer entrar por dentro do armário para descobrir aquelas, né, fazer barulho, ela começa a querer engatinhar. E quando a mãe, ela quer falar, às vezes a criança quer pedir água ou quer pedir mamadeira ou quer pedir mamar, e a mãe completa a frase para a criança, ou a mãe ela já pega um objeto para a criança achando que ela já sabe o que a criança quer, ou seja, ela não deixa a criança se expressar. Então, ali já começa essa toxicidade. Por quê? Porque ela tolhe essa criança, né? Então, a gente pode dizer, sim, que é lá naquela fase bem da primeira infância, que é onde acontece essa castração. E aí nós vamos deixar aí um alerta, vamos abrir um parêntese aí, você, mamãe, que tem aí o seu filho pequeno, nessa fase aí que a doutora Bárbara está explicando para a gente, é muito importante que você compreenda que o bebê, até os seus 2 aninhos, que a gente considera ainda bebezinho, ainda depende da mãe, ainda não conhece, né, outro indivíduo, ainda não conhece outro objeto de prazer, segundo a psicanálise fala, que é a própria mãe. A mãe e o filho são um só. Então, a mãe ela precisa colaborar com esses processos que a gente chama de processos castrativos, que é justamente para que esse indivíduo, não mais o seu bebezinho, mas agora um indivíduo que precisa ter formado a sua própria personalidade, então a sua participação ela é muito importante. Mas, doutora Bárbara, passando então dessa fase, se a mãe já toma essa iniciativa, na verdade essa criança ela pode ter algum tipo de atraso no seu desenvolvimento, não é isso? Exatamente. E aí, voltando à minha fala, doutora Rose, é interessante porque nós temos que falar desses pais que são tóxicos, mas também precisamos orientá-los, porque como eu falei anteriormente, às vezes a mãe ela quer super proteger o pai e não sabe que isso está fazendo mal ao filho, ou seja, um efeito contrário. Então, o que a gente sugere? Que a mãe, o pai, ele dê autonomia a essa criança. Quando nós falamos anteriormente nesta fase, né, que a criança está aprendendo, que a criança está se conhecendo, que é importante que a mãe dê autonomia a essa criança para que a criança ela se desenvolva, ou seja, deixa a criança pedir o que ela precisa pedir, deixa a criança engatinhar, deixa a criança fazer do jeito que ela tem que fazer, ou seja, deixa ela se construir. Não tente completar a frase, não tente dar aquilo que ela acha que a criança precisa naquele momento. Deixa a criança se construir como um ser que ela é e deixa ela ter autonomia, porque aí, a partir daí, ela vai crescer e ela vai conseguir realmente ter domínio daquelas funções que ela precisa. Porque quando a mãe ela faz o papel da criança, ela realmente ela faz com que a criança tenha o atraso. Às vezes a criança não consegue andar, às vezes a criança não consegue falar, e aí às vezes a família pensa que a criança tem problema, a mãe pensa que a criança tem problema, mas não é. É porque realmente eles não estão dando espaço para a criança crescer, para a criança ser autônoma, né? Para que a criança consiga realmente se desenvolver. Por quê? Porque está dando tudo pronto. E, doutora Bárbara, o que leva um pai a ser tão superprotetor, uma mãe ser tão superprotetora? No caso da primeira infância, nessa fase que a senhora está descrevendo,
a mãe está muito ali do lado, então ela considera que realmente a criança é completamente dependente, ela não consegue entender esses espaços de independência ou de crescimento e construção que nessa fase que a criança precisa. O que leva uma mãe a ser super protetora? Doutora Rose, nós não temos uma explicação. Depende de cada indivíduo. Às vezes, pode ser aquela mãe que ela teve um filho com um pouco mais de idade, o sonho dela era ser mãe. Às vezes, pode ser aquela mãe que já perdeu um filho e tem medo de perder aquele outro filho. Às vezes, pode ser aquela mãe que ela, na infância, ela não teve o amor que ela gostaria de ter e aquele acolhimento, e ela transferiu isso para o filho, a filha, e aí ela perdeu a mão, né? Pode ser vários fatores. Ou o fator realmente daquele medo de deixar o filho viver no mundo que nós estamos hoje, né? Que é um mundo realmente turbulento. Ou seja, são vários fatores. A gente não tem como mensurar, como denominar, porque cada indivíduo tem um pensamento. E aí realmente fica complicado a gente denominar o que acontece com o pai ou a mãe que são super protetores. Então, se essa superproteção começa assim tão cedo, e aí a criança vai ter um atraso, então a tendência é que esse pai e essa mãe, essa criança vai ser, pela falta de individualidade dessa construção que deveria ser saudável, essa criança, na verdade, vai ser mais dependente ainda, e a tendência desses pais é continuar, então, com essa superproteção, né? Exatamente. E aí a gente vê que vira um ciclo vicioso, porque o pai vai ser super protetor e o filho vai ser dependente, o pai vai ser também, porque vale a gente dizer, doutora, que o pai, quando ele é super protetor, também ele é dependente do filho, porque ele se alimenta dessa dependência do filho. E às vezes, quando o filho pega uma idade que às vezes ele entende que o pai está super protegendo e ele quer se libertar daquilo, o pai e a mãe não conseguem lidar com aquilo. E aí gera uma frustração, gera um transtorno naquela família, porque esse jovem quer essa liberdade, né? Essa liberdade emocional que eu estou dizendo, e aí realmente gera um transtorno nessa família, porque quando, dependendo desse jovem, ele quer realmente viver uma vida independente, os pais, eles não entendem. Mas, por outro lado, também tem os jovens que se acomodam e querem viver nessa dependência. E aí depende realmente da personalidade dessa criação, do biológico dessa criança, ou seja, tem vários fatores que envolvem, né, essa criação, e esse jovem, quando cresce, como ele vai ser? Se ele vai querer essa dependência ou se ele vai querer ser independente desses pais. Então, como neuropedagoga, né, que você também me diz uma coisa, quando essa criança ela vai para a escola, qual vai ser o comportamento dessa criança com relação às demais crianças? Como também os professores podem identificar isso? Como é que é isso? Porque quando entra para a escola, não tem jeito, a mãe não está perto, a mãe não está junto, a professora vai deixar, sei lá, se sujar, a creche vai deixar brincar, vai deixar ir para a areia, enfim, vai tratar aquela criança como se tivesse tido todos esses processos castrativos, né, dentro de uma normalidade. Como essa criança vai para a creche ou para a escola, que é um outro ambiente, como é que essa movimentação para essa criança? Isso pode gerar um trauma? Essa criança pode ficar traumatizada? Muito boa pergunta, doutora. Eu, enquanto psicopedagoga e neuropsicopedagoga, eu tenho, né, essa demanda na parte da clínica, mas eu também sou pedagoga. Então, eu atuo como diretora pedagógica. E aí eu tenho os dois lados, né? E eu vejo na prática que, dependendo da equipe,
equipe pedagógica pode sim gerar um trauma na criança, tá? Porque a criança vem de um lar que ela é rei e rainha, né? Príncipe e princesa, e aí ela precisa dividir, ela precisa cooperar, ela precisa realmente interagir. Mas, na maioria das vezes, quando realmente a escola é uma escola boa, a equipe é uma equipe boa, não tem transtorno para a criança. Óbvio, no primeiro momento tem aquele choro, tem aquela, não quero, aquela resistência, mas depois a criança gosta de dividir sim, a criança gosta de interagir sim. Mas o que eu vejo enquanto pedagoga, doutora Rose, o mais difícil da equipe é conseguir lidar com essa mãe, com esse pai, que às vezes eles vêm achando que nós, na escola, devemos cuidar e tratar o filho como eles tratam em casa, ou seja, eles querem que nós o tratemos no individual. E na escola, nós não temos como tratar a criança no individual, nós tratamos a criança no coletivo, porque nós temos mais de uma criança. Então, nós temos que inserir aquela criança no coletivo. E aí, em cima da sua pergunta, é muito interessante, porque a dificuldade maior não é com a criança, a dificuldade maior é com a mãe, que sofre muito mais do que a criança. Você usou um termo tão interessante, que é tão comum hoje em dia, né? A coisa do príncipe e da princesa. A coisa das festas, a gente pode ver aí nas redes sociais, o mêsversário, que virou tipo uma modinha, e aí faz bolo, faz velhinha, para criança que está com meses ainda de vida, e aí quando vai fazer as festinhas são as princesas, né, do cinema, são as princesas dos desenhos, e os rapazes e os menininhos são aqueles, sei lá, os bonequinhos, são os super-heróis, enfim. Esse conceito, né, esse conceito do príncipe e da princesa, isso reflete muito também a criação e a educação que esses pais tiveram. Por exemplo, a gente poderia dizer que a mãe que trata uma filha toda princesinha, ou o pai que também trata essa filha toda princesinha, ou príncipezinho, ou reizinho, eles estão descarregando em cima dessa criança uma falha ou uma falta que eles não, daquilo que eles não tiveram? Olha, isso também é relativo, doutora. Pode ser sim, tá? Mas, por outro lado, pode ser um pai que, às vezes, por um momento, permite uma ida ao shopping com uma roupa de um super-homem ou de uma princesa, porque nós temos dois tipos de pais: aquele que alimenta, né, a fantasia e o tempo todo é realmente vestido de príncipe, de princesa, e aquele que uma vez ou outra permite que o filho e a filha vá e se vista realmente, né, com essas roupas. Então, realmente, a gente precisa ter cuidado quando a gente denomina isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a toxicidade vai estar muito associada, então, a essa superproteção. A superproteção significa fazer as vontades da criança, significa deixar a criança fazer o que quiser. A superproteção significa falta de limites. Como é que a gente pode diferenciar? Sim, podemos denominar a superproteção como falta de limite, como a super proteger ao extremo a criança, ou seja, não deixar a criança interagir a ponto de repente, cair, se ralar, ou de realmente ter essas experiências que nós sabemos que a criança precisa, o jovem precisa, não é? E de outras situações, não só essa, doutora. Por exemplo, os pais que inserem nos filhos a competitividade acerbada, ou seja,
seja, você tem que ser o melhor, você tem que se dar bem, você é meu filho, então eu estou te criando para ser o melhor, o número 1. Isso também é um pai tóxico e um pai super protetor. Aquele pai babão que sempre fala, você é o melhor do que o filho de fulano, você é o melhor porque você é o mais bonito, porque você é o mais inteligente. Isso também é um pai super protetor. Então, nós temos várias características que denominam um pai super protetor e um pai tóxico. Eu tenho, doutora Bárbara, alguns clientes que são da área de educação, são professores e professoras. E eu observo, assim, tem uma queixa dentro do profissional de educação, e aí eu creio que também como você abrange essa área de atuação, você vai poder, de repente, explicar para a gente. Os professores se queixam muito daquela criança que não respeita, daquela criança mal educada, daquela criança que chega em casa e faz queixa do professor, leva a imagem do professor como um professor abusivo, muitas vezes, para casa. Ouço muitos relatos de professores que muitas vezes são chamados na coordenação, na diretoria, olha, o pai do fulaninho, do menininho ligou, a mãe do não sei o quê mandou um recado, escreveu assim, a criança falou isso de você, e não sei o quê. Isso pode ser um reflexo dessa criança que tem um pai tóxico, ou além disso, pode ser outros fatores, porque essa queixa realmente existe. Sim, pode ser sim. Existem vários fatores, tá, doutora? Mas um pai superprotetor, ele sempre vai dar a palavra para o filho. Ele não vai querer saber se o professor está certo, se o coordenador está certo, se o diretor está certo. Ele vai entender como verdade aquilo que o filho levar até ele. E nós sabemos que, enquanto educadores e enquanto pais, nós não devemos levar como verdade aquilo que o aluno ou os nossos filhos dizem. Eu sou mãe, né? Então eu preciso ouvir o meu filho e preciso ouvir o outro lado para entender realmente qual é o lado da verdade e como eu vou agir enquanto profissional e enquanto mãe. Né? E quando a gente diz do pai tóxico e do pai superprotetor, não existe a verdade, não existe os dois lados. Existe apenas um lado, que é o lado do filho, e o lado único, exclusivo, que é a verdade do filho. Ele não quer ouvir a escola, ele não quer ouvir o outro lado. A verdade única e exclusiva é do filho. E aí é complicado. É bem complicado. Então, na primeira infância, a gente discorreu aí bastante essa questão dessa superproteção. Só que a criança também ela vai crescer e vai chegar aí na fase da adolescência, e quando chega na adolescência, os relacionamentos se tornam mais complicados, porque a adolescência é uma fase de uma transição muito importante no indivíduo. É justamente aquela transição que está deixando de ser criança, de ser menino, para se tornar uma moça, um rapaz, está na transição para a fase adulta, são aqueles anos, né, de transição para a maturidade, para encarar a vida como ela é na realidade, o mercado de trabalho, enfim. Quais são os fatores nocivos, ou seja, qual vai ser os problemas que essa criança vai gerar dentro da adolescência, ou melhor, quais os problemas que esses pais vão ter uma vez que se criou aquela criança dentro de uma ilusão, como é agora esse indivíduo passando por uma transição para a fase adulta? Nós sabemos que a adolescência, ela é uma fase muito complicada, ela é uma fase que gera muitos conflitos,
uma fase que, por si só, mesmo o jovem, né, o adolescente sendo muito bem criado e muito bem orientado, ele tem os conflitos, o conflito entre a infância e a adolescência e a juventude, e aquilo que eu vou ser, como eu fui, o que vai acontecer, quem sou eu, o meu corpo está mudando, não sei se estou gostando, são vários conflitos. E quando essa criança, ela tem essa deficiência, vamos denominar assim, nessa educação, onde tudo ela teve o sim, ela foi sempre a número 1 dentro da casa dela, ela vai chegar no meio da adolescência e ela não vai ser, na maioria das vezes, muito bem vista. E aí ela não vai conseguir lidar muito com isso, porque na maioria das vezes ela vai ser excluída das amizades, porque ela não vai saber, muitas das vezes, ouvir o não, ela não vai saber ser uma amiga, né, um amigo. Então, realmente é um momento que os pais eles precisam avaliar mais a criação desse jovem, né? Desse adolescente. Gente, eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente já volta. Olha, não sai daí não. E chame alguém para estar sintonizado aqui, entrando aqui na rádio para estar ouvindo essa programação. A gente volta já já. Olá, estamos de volta. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Esse programa que toda quarta-feira está aqui para trazer para você dicas e orientações, esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. E aí, hoje, irmão, hoje, querido, querida, nós estamos assim, caramba, tendo assim uma aula a respeito de pais tóxicos. Estamos conversando com a doutora Bárbara Macedo, que é psicóloga, psicanalista, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Está dando uma aula aqui para a gente, trazendo o seu conhecimento, trazendo aí a sua expertise nesse assunto. Então, aí no primeiro bloco, nós falamos um bocado a respeito da toxicidade dos pais desde a primeira infância, dos processos castrativos, na escola, e fomos aí até a adolescência. Então, a doutora Cláudia aí estava falando a respeito da dificuldade, né, da adolescência e dos problemas, né, que podem acarretar nessa fase que é uma fase que é uma educação assim tão difícil, uma transição difícil para cada indivíduo, ok? Então fica ligadinho aí, você que tem filhos nessa idade, preste aí muita atenção. Então, Bárbara, o que a gente entende é que toda essa superproteção na infância vai gerar uma deficiência que a gente entende que é uma deficiência emocional. Então, essa criança ela vai ter uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de empatia, vai ter uma dificuldade no se relacionar com o outro. Citamos aí no primeiro bloco até o exemplo, né, de professores que têm problemas com esse tipo de aluno, porque acha que talvez aquela, não vou dizer rigidez, mas aquele profissionalismo do professor se confunde como uma rigidez ou como uma implicância, e leva a isso e acaba gerando, né, os problemas.
Nós estamos vendo aí, então, que esses pais tóxicos estão também construindo um indivíduo também tóxico. Na adolescência, em que você citou uma rejeição, um termo que está muito comum hoje em dia, né? O cancelamento, aquela pessoa vai ser cancelada, aquela pessoa pode sofrer um bullying. Aí a gente entra numa fase muito perigosa, porque isso pode levar esse jovem a uma depressão, uma automutilação. Como é que é isso? Como é que a gente pode orientar esses pais? O que acontece, doutora Rose? É gritante a quantidade de adolescentes que viram jovens e adultos frustrados, inseguros, mimados, devido à própria conduta dos pais. Ou seja, vai passando de geração em geração. E o que a gente orienta realmente? Quando o pai ele consegue detectar que talvez ele errou a mão nessa educação, que é difícil, doutora, porque eles não conseguem identificar isso. Às vezes um familiar fala, né? E aí dá um toque, olha, não é assim que se cria um filho, olha, você podia ser mais rígido, ou você podia dar um castigo maior. Às vezes eles têm essa, né, denomina assim e tal. Mas quando o pai ou a mãe, às vezes, eles acordam e falam, não é assim, eu não quero criar o meu filho assim. Eu sempre oriento uma ajuda profissional. Pode ser uma terapia, pode ser um encontro com a pedagoga da escola, pode ser uma conversa com a mãe, a avó, e aí dali essa família vê, de fato, como ela vai ressignificar aquele relacionamento com os filhos. Porque é necessário, quando os pais tomam ciência da toxicidade desse relacionamento com os filhos e de como eles são permissivos, eles precisam realmente mudar. E não é fácil, porque as crianças já estão acostumadas com aquela educação, e aí precisa ser feita toda uma reestruturação naquela família. Agora, mais uma vez eu digo, é difícil o pai conseguir entender que ele não está educando o filho da forma correta. E já que nós estamos falando desse indivíduo, né, que está sendo construído nessa adolescência, está se construindo aí um adulto, né, está encaminhando para a fase adulta. Os pais não colocaram limites. Como esse indivíduo vai enfrentar ou vai encarar os limites que a vida vai pôr? Porque tem até um ditado que diz, se não aprende em casa, o mundo vai ensinar. Se não teve educação em casa, no mundo vai apanhar. Então, a gente prevê, né, uma dificuldade muito maior desse indivíduo de lidar com as situações da vida. Porque essa base que deveria ter feito lá na infância ou desde a infância não foi construída. Como é que ficam os limites, então, para esse indivíduo que já está debilitado ou já está doente, né, emocionalmente, já está enfraquecido nas suas emoções para lidar com isso? Como fica o limite para essas pessoas? Aí nós podemos olhar exatamente para a nossa sociedade, né, doutora? Os nossos presídios, pessoas drogadas, que recorrem realmente às drogas, o número de pessoas que casam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, não são felizes, não conseguem se encontrar. Pessoas que suicidam-se, pessoas que têm 40, 50 anos, moram com os pais ainda,
Então, nós podemos ver que nós temos uma dinâmica a seguir, né? Que às vezes esse tipo de pessoas que são criadas, né, por esses pais permissivos, não conseguem dinâmicos realmente. Aí a gente vê essas pessoas alcoólatras, né, ou realmente usando drogas maiores, aí perambulando pelas ruas, ou em outras situações, porque realmente ficaram perdidos, ou deprimidos, né, em casa, ou tendo sido encostado pelo trabalho, porque estão em depressão, mas o fato é que a saúde emocional, quando eles são criados sem esse limite, não consegue ter uma saúde emocional equilibrada. Então, a gente viu aí, o supercuidado vai acarretar danos emocionais nos filhos. E como é que fica o emocional desses pais? Como é que fica isso? Porque, na verdade, tratou daquele filho, fez toda essa superproteção. Qual é a consequência dessa toxicidade contra esses próprios pais? Como é que fica isso? Então, doutora Rose, quando o pai ele não consegue enxergar isso, não tem consequência. Ele acha tudo normal. Se o filho se drogar é normal, acontece nas melhores famílias. Se o filho tiver uma depressão, acontece nas melhores famílias. Eles não têm essa visão de que algo está errado. Então, não tem maiores consequências. Agora, quando o pai acorda, quando o pai toma ciência de que realmente alguma coisa ele errou, ou ele fez alguma coisa ali nesse meio, nesse percurso da criação do filho, aí ele se sente frustrado, ele se sente decepcionado com aquilo que ele fez e ele tenta mudar. Mas, na maioria das vezes, nada acontece, porque eles não enxergam como se algo tivesse feito errado ou saído errado. Quem são esses adultos? Se não estiverem drogados e se não estiverem na cadeia, né? Aonde estão esses adultos? Se não tomou um rumo ruim, vamos supor, aonde estão? Como a gente identifica esses adultos que tiveram essa superproteção? Né? Vamos considerar aqueles que estão dentro da casa da mãe, dentro dos 40 anos, mas vamos supor, aquele que casa, que vai trabalhar e se casa. Como é esse adulto no seu ambiente de trabalho? Como é esse adulto nessa nova família que ele está formando? Como é que a gente vai identificar isso na fase adulta, que é um déficit lá da sua criação? Muito fácil, doutora Rose, facílimo. Aquele adulto que não para em emprego algum, aquele adulto que o chefe é sempre o errado, o vizinho está sempre errado, o carro do outro está sempre estacionado errado, dele que está certo. Ou seja, aquela pessoa que o mundo está errado, ela está certa. A gente sabe que houve uma deficiência na criação daquela pessoa lá atrás. Então, a gente pode dizer que os pais tóxicos, então, eles preparam, né? Eles acabam preparando adultos instáveis, né? E com dificuldades emocionais e com dificuldades de lidar, então, com a realidade da vida, não é? Exatamente. Exatamente. Pessoas despreparadas, pessoas que não têm empatia, pessoas que não conseguem conviver, porque nós sabemos que existe uma diferença entre viver, estou vivendo, e estou convivendo.
Então, nós temos aquele pai, aquela mãe que consegue dar o amor e carinho para os filhos, que consegue ser um ótimo cônjuge, um ótimo, né, um ótimo marido e ótima esposa, e aquele que casou, mas não dá um pingo de carinho para a esposa ou para o esposo, que não dá amor para o filho. Então, nós temos essa diferença. E é nítido quando a gente vê essa pessoa e a gente sabe que lá atrás ela realmente teve essa criação. Mas nós também precisamos dizer, doutora Rose, que existem aquelas pessoas que foram criadas nessa família, mas que ela entendeu que aquilo não estava certo e ela rompeu com essa toxicidade, tá? Bárbara, como ela chegou à conclusão que não estava certo? Ela tinha uma amiga que ela ia para casa do amigo e da amiga e ela via como a mãe e o pai tratavam esse amigo e essa amiga. Ela teve um namorado ou uma namorada que ela via como funcionava na casa do namorado ou da namorada e ela via que não era aquilo que acontecia na casa dela e ela gostou do que acontecia lá e ela quis aquele limite. E ela quis aquilo para a vida dela. E aí ela passou pela chantagem emocional daqueles pais, porque aí o pai... Quando o pai é tóxico, vem a manipulação. Quando as crianças ou os jovens querem liberdade, né? Aquela liberdade dessa situação. E aí o pai começa a manipular, começa a chantagear, mas o jovem consegue vencer essa toxicidade. Então, quando esse jovem percebe isso também, e ele quebra esse ciclo, é um indício de um caminho de restauração e cura no emocional dele. Mas, pelo que você está dizendo, os pais permanecem doentes, né? Eles vão querer fazer desse filho um refém dessa situação, vão querer tomar o filho para trazer de volta, né? Como é que é essa dinâmica? Exatamente. Quando a gente fala dessa manipulação, por exemplo, se ele tem um poder em relação a valores, né, um poder financeiro sobre o filho, ele vai tentar tirar, né, todo o dinheiro para poder ter ainda aquele poder sobre o filho. Se ele tem qualquer tipo de poder, um poder, de repente, eu tenho a faculdade, eu pago essa faculdade, não vou pagar mais. Ou seja, ele tem aquele poder de barganha, ele vai tentar fazer com que aquela pessoa volte a fazer o que ele quer, ou ele não vai fazer aquilo que a outra pessoa precisa. Aí, ou a pessoa ela vai cortar o laço de vez, ou ela vai ainda ter que se sujeitar àquilo para poder ter aquilo que ela precisa naquele momento. E os pais, eles vão realmente ter que ficar sem o filho, quando o filho ele consegue essa liberdade, ou eles procuram ajuda e aí realmente eles conseguem esse equilíbrio e conseguem conviver com o filho. Então, essa superproteção, quando esse filho já é adolescente ou já está quase adulto, ou adulto efetivamente, quando esses pais mantêm essa superproteção e utilizam dessa manipulação, então vão ser aqueles pais que querem se meter na vida desse filho adulto, querem saber com quem esse filho adulto está andando, ficam telefonando para saber aonde esse filho está, com quem está, apesar dele já ser avançado de idade, apesar dele já poder ter autonomia de ir e vir. Então, essa toxicidade, ela pode, então, se estender até a fase adulta, né? Sim, inclusive no casamento do filho com a esposa ou com o esposo, na criação dos netos. Isso é muito comum, né? Nós vemos isso muito, até que o outro cônjuge corte e fale, não quero isso, porque às vezes aquele filho ele está tão acostumado que para ele é normal, natural, né? E o outro não, o outro está vendo que aquela outra pessoa, o pai, está sendo invasivo, e aí corta, e aí gera um transtorno no casamento do filho, ou seja, é complicado, né? Mas quando um consegue entender e quer
realmente essa liberdade, ele consegue se tratar e consegue realmente se libertar. Nós estamos falando aí, você está ouvindo aí, ouvinte aí, que realmente essa superproteção, ela se estende, e aí a doutora Bárbara citou aí vários exemplos de coisas que a gente vê, talvez próximo a nós, um comportamento dentro mesmo de parentes nossos, relacionamentos, ou talvez você, querido ouvinte, é uma pessoa adulta e às vezes você não entende porque a sogra se mete, a sogra fica aquela pessoa famigerada, né? A sogra fica inimiga das noras, a sogra é a pior pessoa do mundo. Nós estamos falando disso, nós estamos falando de uma mulher que foi uma mãe tóxica e ela continua nessa toxicidade. Ou o pai também, que é super protetor. E aí você vai identificar esse adulto que todo tipo de problema corre para casa da mãe, vai recorrer ao dinheiro do pai. Então a gente vai vendo que todos esses vínculos vão gerando essas pessoas enfraquecidas e insuficientes. Agora, Bárbara, vamos levar tudo isso em consideração. E agora, esse filho que foi criado dentro dessa toxicidade, que permitiu, ou que não rompeu, né? Não quebrou, não se mudou, não foi para longe, não largou o pai nem a mãe de mão, e foi permitindo todas essas situações, a gente vai ver que ele é um adulto ou uma adulta fraca, né? Nas suas emoções. E aí, agora é pai e é mãe. Esse ciclo se repete, ou a criação desse filho vai gerar um outro problema? Porque se ele foi super protegido, ele vai super proteger ou não? Ele vai querer fazer tudo diferente de como o pai e a mãe fez. Como é que é isso? Não, vai se repetir, doutora. Só que aí vai depender da outra parte. É aquilo, por exemplo, se o pai foi criado assim e pode querer fazer isso com o filho, a mãe não foi, não vai deixar. Se a mãe foi criada assim, o pai não foi, não vai deixar. Mas aí tem aquele conflito. E aí a criança vai ser criada dentro de um lar conflituoso. Porque um pai vai querer educar de um jeito, a mãe vai querer educar do outro, e aí já é uma outra situação ali gerada por essa outra criação. Gente, então você tem que entender, você aí que está criando os seus filhos, ou você que se identificou com tudo isso aqui, a nossa conversa aqui, o nosso papo aqui hoje com a doutora Bárbara, foi assim amplo, e eu acho que a gente em pouco tempo assim alcançou muitos exemplos aqui de coisas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente vê do nosso lado, a gente vê no comportamento da nossa própria, ou até se identifica dentro da nossa família ou dentro da nossa criação, diante de tudo que nós falamos aqui, talvez você esteja aí se identificando. E o importante é que esse ciclo não se repita, e esse ciclo ele seja interrompido. Então, se você se identificou, se você viu ou reparou e notou que na criação do teu filho você está fazendo isso, ou que você foi criado dessa maneira e está tendencioso ou tendenciosa a repetir esse comportamento, reflita e busque ajuda. Doutora Bárbara, quero deixar alguns minutos aí para as suas considerações finais e também a nossa última pergunta. Como profissional, como psicóloga, como psicanalista, pedagoga, neuropsicopedagoga, acredito que você tem um respaldo muito grande para estar orientando e falando. A pessoa percebeu que entrou nesse ciclo, esse ouvinte que está aí agora, ouvindo a gente, diz, caraca, eu sou essa pessoa, eu estou fazendo isso, ou eu fui criado assim. Agora, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode mudar as atitudes, os hábitos, eles são mudados, e quando a gente muda os hábitos, a nossa vida muda, né? Ah, Bárbara, eu não consigo mudar sozinha, então busca ajuda, faça uma terapia. E eu gostaria de dizer, doutora Rose, que para quem o pai ou a mãe que está hoje sozinho em casa, que o filho ou a filha já se libertou desse ciclo e hoje sofre, né, o pai ou a mãe tomar
remédio e acha que o filho ou a filha é ingrato, o filho ou a filha o abandonou. E hoje, ouvindo aqui o nosso papo, o nosso bate-papo, se identificou. Então, eu gostaria de dizer para essas pessoas que hoje se encontram sozinhas, que busquem ajuda profissional, que ressignifiquem essa relação com os filhos, porque é possível ter um bom relacionamento com o filho e com a filha, sem que os filhos precisem fazer exatamente aquilo que eles acham que tem que fazer. Ou seja, ele não precisa ficar sozinho, o filho sozinho, e achando que esse relacionamento acabou. Não, esse relacionamento pode continuar. Procure ajuda, procure o filho, converse, e vão juntos aí pela vida seguindo, felizes. Maravilha. Bárbara, muito obrigada. Nós conversamos com a doutora Bárbara Macedo, e ela hoje aqui deu uma aula para todos nós e trouxe também um grande alerta. Por favor, Bárbara, seus contatos, como é que a pessoa te acha, como é que a pessoa te segue lá nas redes sociais, pode deixar os teus contatos. Eu atendo em Ilópolis, né, na Baixada, como psicopedagoga e psicanalista. E o meu contato é o meu Instagram, que é psicanalista Bárbara F. E lá você me segue e fica sabendo daquilo que, um pouquinho do meu trabalho, mas hoje eu só estou atendendo realmente em Nilópolis e online, presencial e online. E eu agradeço imensamente, doutora Rose, é sempre um prazer estar aqui com você, com os seus ouvintes. Obrigada. Nós que agradecemos. Gente, que programa gostoso, que assunto legal, que assunto pertinente, que assunto aí que tem muito a ver com a sociedade atual, com o mundo atual, com o comportamento atual. E fica aí, então, esse alerta para você, ok? Lembrando que a gravação desse programa eu coloco lá nas minhas redes sociais, o canal do YouTube, doutora Rose Cabral, no Instagram também, @doutora Rose Cabral, e na página também do Facebook, doutora Rose Cabral. Ok? Então, gostou desse assunto? Gostou desse tema? Quer encaminhar? Quer mandar para alguém? Então, vai estar lá nas nossas redes sociais. Assim que a gente encerrar aqui, você pode ir lá, pega o link e manda para alguém que você entende que precisa dessas informações. Você vai estar ajudando e eu tenho certeza, vai estar restaurando a vida de uma família. Gente, por hoje é só. Meu beijo. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.